Abrindo nossa programação da tarde, reservamos uma apresentação sobre a importância do planejamento. Para debater esse tema, convidamos ao palco Fernando Barnabé, licenciado em matemática e mestre em educação pela USP. Ele é formador de professores, além de autor de materiais didáticos. Fernando também é consultor da Nova Escola e professor do curso Jogos Matemáticos para anos iniciais. E neste painel nos trará apontamentos importantes sobre planos de aula, planejamento e organização para as práticas pedagógicas. Seja bem-vindo. Obrigado. Agora sim. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, primeiro, obrigado pela apresentação. Privilégio poder estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o plano, né, de ação, ou como que a gente planeja essa ação. Queria agradecer o pessoal do IBS pelo convite para poder estar aqui conversando com vocês. Eu falei que de manhã eu estava ali meio no escuro, ali, anotando algumas coisas, né, tentando entender e ler e amarrar algumas coisas acerca do que a gente vai conversar aqui e o que a gente vai pensar juntos sobre isso. E para o que vem depois também, que a gente falou que spoiler a gente precisa segurar, né? Então eu vou segurar um pouquinho o meu aqui também. Bom, deixa eu me apresentar logo de cara. Eu sou o Fernando Barnabé, esse sobrenome bem pitoresco, bem sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É muito fácil de lembrar, a gente está até brincando, de Fernando dificilmente o pessoal lembra, né? Assim como teve aí no processo de apresentação, eu sou licenciado em matemática, então o pessoal às vezes acha que os matemáticos têm uma outra tendência, né, mais exatoide, mas todos os testes que eu fiz na minha vida, eles deram como a área de humanas, eles nunca deram a área de exatas. E aí acho que isso se explica um pouco pela escolha de ir para a matemática, não pela matemática, mas sim pela educação. Pela necessidade que eu via dos meus pares não entenderem aquilo que eu estava falando. Então, acho que isso foi um motivador importante. Tá? Se eu estiver na frente de vocês, eu vou tentar circular para lá, para cá, para vocês enxergarem tudo que eu estou falando. Tá bom? Bom, e aí eu vivi algumas experiências. Eu sou paulista de nascimento, sou baiano de coração, pelo menos futebolisticamente, né? O tempo que eu vivi na Bahia, acabei torcendo para o Bahia. Não sei se isso é bom ou ruim. Acho que é ruim. Mas, enfim, os colorados que ficam bravos, né, quando a gente fala disso. Ele lembra lá do título de 88, que perdeu e tal. Ah, então, pois é. Tá vendo? Torce pro Grêmio. Muito bem. Bom, e aí eu vivi um tempo no Paraná e depois voltei para o estado de São Paulo, né? E diante dessas experiências todas, eu tive a oportunidade de explorar um pouco mais essa questão de planejamento, ou seja, de pensar um pouco mais nessa ideia de planejamento. Tá? Como eu sei que é volta do almoço, e eu sei que o pessoal às vezes fica um pouquinho, né, volta do almoço meio cheio, tem aquela questão toda, né? Eu queria propor uma atividade para vocês, pode ser? Sim? Muito bem. Até para poder ganhar essa dinâmica, a gente seguir um pouquinho. Eu vou ler algumas sequências de números para vocês e eu queria que vocês repetissem para mim, tudo bem? Pode ser? Sim? Sim. Eu falei que o pessoal precisa acordá-la? Muito bem. Então vamos lá. Mas tem que ser alto, tá? Para todo mundo ouvir, até na última fileira lá. Muito bem. Todo mundo junto. 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 9, 4. 2, 3, 9, 4, 8. 2, 3, 9, 4, 8, 5. 2, 3, 9, 4, 8, 5, 6. 2, 3, 9, 4, 8, 5, 6, 7. Já embolou. De novo. 2, 3, 9, 4, 8, 5, 6, 7. Mas vocês estão respondendo igual a plateia do Raul Gil. 2, 3, 4... Não. 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 9.
Ixi. Muito bem, muito bem. Eu vou explicar o porquê que eu fiz isso mais para frente, tá? Mas só para a gente entender um pouco dessa questão de organização, de padrões e assim por diante. A gente vai falar um pouco sobre planejamento. É claro que tem uma distinção entre planejar financeiramente e planejar no campo da educação matemática. É isso que a gente vai começar conversando aqui, tá bom? Então a gente vai começar pensando um pouquinho sobre isso. Planejar financeiramente tem uma mudança de perspectiva. Estava falando com o Nassir ontem, hoje a gente falou muito sobre isso. É uma necessidade de mudar a perspectiva. E essa mudança de perspectiva, ela precisa acontecer de maneira integral. Tá? E aí um pouco do que a gente vai falar sobre planejamento de educação financeira vai ajudar vocês a entenderem um pouco sobre como que eu organizo esse processo. Beleza? Sim. Sim, muito bem. Muito bem. Bom, então a ideia, como a gente estava falando, é você pensar ações que, mesmo que pequenas, ocasionem impactos grandes. Então você está mexendo com o macro, com microações. Então quando a gente fala muito sobre educação financeira, e quando a gente fala muito sobre esse planejamento financeiro, eu estou pensando em organizar pequenas ações que vão impactar em algo muito maior. Tá? Então, é importante que a gente consiga distinguir isso. A gente consiga enxergar essas possibilidades. Às vezes a gente olha para uma ação e fala assim, isso aqui não vai dar nada. Mas quando você pensa em diferentes ações combinadas, a coisa realmente funciona e esse planejamento financeiro passa a valer a pena. Ele passa a realmente acontecer. Agora, e o planejamento da educação financeira? Bom, nesse quesito, também tem o fator de microações para pensar no macro. Mas tem um outro fator que é extremamente importante aqui, que é a gente entender como é que a gente medir esse processo. Então, se tem uma pessoa, se tem um agente, se tem algo que realmente vai fazer a diferença nesse processo, é o professor nesse ato, nesta ação de mediar a aprendizagem do estudante. Então, é fundamental que a gente entenda que a gente ganha muitos pontos com tudo isso, né? Tem o material, a gente tem o jogo, é muito importante, mas o próprio IBS, por exemplo, entendeu que sem a ação do professor ia ser só um jogo pelo jogo. Por isso que tem um processo formativo, por isso que a gente entende que tem uma necessidade da atuação efetiva por parte do professor. Ok? Então é importante que a gente tenha sempre essa ação por parte do professor. Agora, não é uma ação jogada, não é uma ação qualquer. A gente está falando de uma ação que remeta ao que a gente chama de intencionalidade pedagógica. Tá? E se você está anotando alguma coisa aí hoje, é importante que você anote exatamente essa expressão, intencionalidade pedagógica. A BNCC vai falar disso à torta à direito e a gente vai falar muito disso aqui hoje. Qual é a minha intenção ao escolher o trabalho ser feito desse jeito ou daquele jeito? Então é extremamente importante que eu entenda qual é a intenção de cada um dos passos no meu planejamento, de cada um dos passos ao longo da minha ação com os estudantes. Bom, vamos lá. Então, como é que a gente vai pensar isso? Toda vez que você vai planejar a sua aula, você deve ter imaginado aonde você quer chegar. Eu queria mostrar para vocês um dos muitos exemplos que a gente tem aqui do IBS. É a Luana, acho que é a Luana de São Roque, né? Que a gente estava vendo lá. E eu queria mostrar para vocês a perspectiva de trabalho que ela traz aqui no vídeo, para a gente dar uma olhadinha. Sou professora adjunto de língua portuguesa aqui na cidade de São Roque. Nesse ano de 2022, o professor de língua portuguesa pediu afastamento titular. Então eu, como sendo especialista de língua portuguesa, assumi as aulas com as turmas do 6º ao 9º ano. Quando eu participei do curso de Educação Financeira, eu acreditava que seria só conceitos relacionados a dinheiro. Dentro da plataforma do curso, ele tem toda uma didática, planos de aulas disponíveis de como você explorar mais o jogo.
Então foi nessa perspectiva que eu decidi trabalhar com o jogo com mais propriedade, não só o jogo pela ludicidade. É bem legal, né? Porque como eu sou até que boa em matemática, eu consegui ver, olhar de uma certa outra forma. E é bem legal, eu gostei muito desse tabuleiro. Então foi nesse sentido que durante esse ano todo eu fui me aprofundando e consolidando algumas coisas que eu já venho experienciando lá no curso de Educação Financeira. Então o jogo foi a primeira ferramenta que eu trouxe para a sala de aula. Então eles jogaram, exploraram, passaram por toda aquela fase do encantamento com o jogo e aí eu comecei a utilizar o jogo como uma ferramenta didática, como um apoio. Assim, a educação financeira mesmo, eu sabia pouquíssimo, porque sabia que tinha que economizar do jeito certinho, não podia ficar gastando à toa, assim, coisas que você não precisava, por exemplo. Então foi nessa perspectiva que eu fui trabalhando com eles. Quando eles recebem algum dinheiro, o que eles gastam, quais são as necessidades, suas vontades. Então eu fui trabalhando temas assim. Quando chegou um determinado momento, eu percebi que eles estavam jogando, lendo as cartas de ganhos e custos e tomadas de decisões, mas algumas palavras eles ainda tinham muita dúvida em relação ao significado. Então eu decidi fazer o soletrando. Falei assim, e do soletrando, quais palavras que eu iria pegar do jogo? Pensei. Aí eu cheguei no substantivo, que eu acho que ele é o coração ali para você ter um entendimento. Muitas vezes as palavras podem ser substantivo, pode ser outra definição, outra função sintática dentro da gramática. E aí gerou aquela discussão, né? Se essa palavra era ou não era. Então eu falei para eles, comecei a adotar essa perspectiva deles serem os pesquisadores. Ao invés de perguntar para mim, não, vai procurar lá no dicionário. A gente começou assim, ó. A gente começou jogando o jogo pequenininho, que é esse aqui. E daí depois a gente retirou da caixa, do jogo, das instruções, das cartas. A gente foi retirando os substantivos. E daí a gente montou uma tabelinha certinha com todos os substantivos que a gente achou. No caso, a gente fez até um concurso que a gente se separou em grupos. O grupo que achasse mais substantivo ia ganhar 1 ponto na média. Nossa! Foi muito bom fazer aquilo. Então foi aí que surgiu o soletrando, essa disputa. E daí a gente falou sobre todo aquele negócio de acentuação, que a gente também tinha que falar o acento, senão a palavra já estava errada, o que foi muito apreensivo. B-I-C-I-C-L-E-T-A. Bicicleta. Correto. Um projeto íntegro que trabalha vários temas, como os que a gente está vendo aqui em São Paulo. Jogos que vão ser trabalhados na escola, jogos que também vão chegar nas famílias e jogos que vão proporcionar dias melhores, onde os alunos passam também a pensar melhor o projeto de vida que cada um sonha para si. Alcançando sonhos, podem ser materiais, mas a gente não está falando só de material, a gente não está falando só de dinheiro. A gente está falando muito mais de alcançar o bem-estar. O bem-estar de hoje e o bem-estar de amanhã. Muito bom. Queria que vocês observassem algumas coisas na apresentação do vídeo da Luana. Primeiro, a área de atuação da Luana. Né? Língua portuguesa. Tá? Segundo ponto muito importante, é o que ela fez ao longo desse processo. A gente vai retomar essas duas coisas mais para frente. Mas ela traça um primeiro objetivo, quando a gente falou da intencionalidade pedagógica, e ela enxerga possibilidades quando ela está trabalhando com esse objetivo. Tudo bem?
Então não é um objetivo fechado. A gente não está falando de algo que está pré-determinado, posto e acabado. E isso é um passo muito importante quando a gente olha para o planejamento. Quando a gente vai pensar como eu planejo essas aulas. Então, só para a gente poder entender um pouquinho desses procedimentos. A boa parte do trabalho que a gente desenvolve na escola hoje, ele está pautado no desenvolvimento de habilidades. E aí, eu não preciso nem falar aqui sobre BNCC, ou quanto vocês já estudaram a BNCC, né? Todo mundo já leu as 600 páginas que estão lá? Já, né? De cor, né? De cor salteada, professor falou. 273 a página, professora. O que tinha lá? Pois é. A gente não vai ler assim, desse jeito. A gente vai entender o processo, né? Aliás, tem algumas dicas bem interessantes sobre isso. Por exemplo, para quem trabalha com os anos iniciais, a leitura dos textos introdutórios de cada uma das áreas é um passo fundamental. Porque ali você consegue várias pistas do como trabalhar com cada uma dessas áreas. Para quem trabalha com as áreas específicas também. No texto introdutório você tem pistas ali super interessantes. Por exemplo, na área de ciências da natureza tem alguns encaminhamentos que você só vai encontrar na parte do texto introdutório. Em matemática, mesma coisa. Então essas pistas são preciosas. E que ninguém disse isso para a gente quando a base chegou na nossa mão, né? O pessoal deu a base na nossa mão e falou, bora, seja feliz. O difícil era ser feliz, com um documento desse tamanho, né? E com tanta coisa para a gente poder estudar, pensar, planejar e assim por diante. Então é importante. A base nasceu para dizer para a gente o que fazer. Ela não nasceu para dizer o como fazer. Correto? Correto? Tem umas caras de dúvida ali, ó. É mais ou menos, tá? E por que mais ou menos? Porque a gente vai começar a entender, essas pistas que eu falei para vocês do planejamento, e 2, como que se dá o processo de aprendizagem. Isso a gente precisa entender também, tá? Então, anota lá, porque essa parte do processo de aprendizagem vai ser também fundamental para a gente poder ampliar essa discussão. Cada uma das habilidades que são apresentadas pela BNCC, elas têm uma perspectiva de ação, uma perspectiva de atuação, né, diferente. A intencionalidade pedagógica do professor, quando planeja a sua aula com aquela habilidade, é uma específica. E a gente precisa entender qual é. Eu não posso simplesmente falar, essa habilidade aqui, a gente estava conversando um pouquinho, eu e Rose, ontem, ela estava falando um pouco sobre isso, né? O professor que se apega muito a essa ideia do código, né? Ele vai para a base e acha o código alfanumérico da habilidade e tal. E você se prendeu àquele código e você não entendeu o que realmente precisa ser trabalhado, sinto muito. Você não conseguiu planejar coerentemente com aquilo que você precisa ou que o seu estudante precisa. Isso é um caminho muito importante. O que precisa o meu estudante? Qual é a grande ação que eu vou trazer aqui, né? Então, quando tudo isso foi desenhado, tudo isso foi pensado, o desenho que foi feito em prol de uma aprendizagem gradativa. E a gente também precisa entender como que se dá essa aprendizagem gradativa. Então, quando você pega, por exemplo, eu tenho 2 habilidades ali, ambas de língua portuguesa, tá? Eu não sei se vocês perceberam no texto que elas apresentam ali, mas ambas habilidades estão tratando basicamente de notícias. Será que isso tem alguma coisa a ver com educação financeira? Pois é. E é esse tipo de leitura e compreensão de mundo que muitas vezes a gente não tem para poder trabalhar com essas informações, né? Agora, eu queria destacar 2 pontos ali, tanto da habilidade do 4º ano quanto da habilidade do 5º ano. Na habilidade do 4º ano, a gente tem o primeiro verbo ali que é identificar, ok? Na habilidade do 5º ano, você tem comparar. Pergunto para vocês, o que vocês entendem ser mais fácil? Identificar ou comparar? Identificar? Por quê? Eu só vou dizer que está ali e acabou, não é isso? Então, acho que esse é um ponto importante. E por que isso é desenhado desse jeito? Por que é desenhado para a gente pensar... Deixa eu ver o meu ponto aqui, está curtinho. Por que é desenhado para pensar primeiro identificar e depois um comparar? Porque você tem um esforço cognitivo pensado para isso.
Exatamente. Eu estou indo gradativamente nessa ampliação, tá? Quem vai nortear esse esforço cognitivo é o que a gente chama de taxonomia de Bloom, tá? A taxonomia de Bloom, ela faz esse movimento e mostra para a gente como é que esse esforço cognitivo se dá. Aqui no caso de vocês, da esquerda para a direita, esse é o quadro que vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre isso, ok? Então, quando você pega verbos que estão lá no lado esquerdo, na coluna do memorizar, são esforços cognitivos menores do que os que estão do lado direito. Então, fica evidente quando a gente fala do identificar, que está lá na primeira coluna, e quando você fala do comparar, que vai aparecer ali na quarta coluna e depois na quinta também, quando você faz uma avaliação. Então, é muito importante que a gente consiga perceber isso. Quando eu vou planejar minha aula, eu preciso saber o que é que eu quero. Qual é a demanda cognitiva que eu estou propondo aqui? O quão difícil é isso? Qual é o nível de esforço que os meus estudantes precisam fazer para atingir esses objetivos? Ok? Então, esse é um passo fundamental. Então, quando eu vou criar o meu plano de aula, eu vou pensar no meu planejamento, eu preciso saber qual é a minha ação, qual é o verbo que eu estou propondo para organizar esse processo. Esse verbo vai nortear todo o caminho. Esse verbo vai ajudar a gente a entender, assim como os verbos vão ajudar a gente a entender as habilidades postas ali pela BNCC. Tá bom? Então, além de facilitar a leitura destas habilidades, facilita também a construção do nosso planejamento. Então, ter isso é importante em mente. Porém, não é só o processo cognitivo que vai ter grande importância. A taxonomia de Bloom ela já foi atualizada, e nessa atualização o pessoal acabou trazendo ali também outras dimensões a serem pensadas, inclusive o processo emocional, que a gente citou aqui em algumas falas pela manhã, o quão importante é que esse processo emocional esteja adequado para que eu consiga ir para além da dimensão dos conhecimentos e comece a pensar também nessa relação de aprendizagem. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, tá? Como é que a gente entende isso. Então a taxonomia de Bloom é um bom norteador, né? Tem alguém aqui que não conhecia ela? Que não tinha visto ela em algum momento? Nunca tinha visto? O que a gente percebe com relação à taxonomia? É que quando você se apropria desses verbos, a gente começa a entender que esses passos podem ser dados de maneira mais planejada e mais controlada. Tá? Agora, é claro que quando eu olho para o meu objetivo, olho para a minha habilidade, ou como que eu quero organizar isso, eu preciso primeiramente entender como que isso se estrutura. Então a gente falou que o verbo é o principal caminho. O verbo tem muito a ver com o processo cognitivo envolvido nesse trabalho. Então o que eu vou fazer ali? Eu vou identificar e discutir. Nesse caso aqui, uma habilidade que vai falar um pouco sobre publicidade e propaganda. Isso quase não tem a ver também com educação financeira, né? Ninguém compra nada por causa de propaganda, né? Imagina, né? O McDonald's sabe disso, né? Muito bem. Né? Algumas marcas, na verdade, elas fazem muito uso disso. Né? Algumas marcas, inclusive, fazem com que essa propaganda fique muito mais forte e você acabe comprando as coisas pela propaganda e não pelo produto. E às vezes você olha para o produto e fala assim, por que eu tenho isso? Né? Qual que é a lógica de eu ter isso aqui? Então é super importante a gente conseguir entender isso. Bom, processo cognitivo de identificar e discutir. Então esse é o processo cognitivo. Qual é o assunto que eu estou tratando ali? Como que eu identifico o assunto a partir daquele texto? Bom, o assunto vai estar posto exatamente nessa parte aqui. Então, o propósito do uso de recurso de persuasão, cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras, como elementos de convencimento. Esse é o meu assunto, esse é o meu conteúdo. É ali que eu vou trabalhar. Agora, e aquela parte que eu não grifei? O que significa aquilo? É o que a gente chama de modificador. Ou seja, aonde a gente vai ver isso? A gente vai ver isso em textos publicitários e de propaganda. Então, eu estou modificando essa organização. Tá? Então, processo cognitivo, discussão, identificação e discussão. Onde? Eu estou falando disso no uso de recursos de persuasão. Não são recursos quaisquer. Que recursos são esses? Textos publicitários e de propaganda. Então, eu começo a entender um pouco mais desse cenário para poder planejar a minha ação com um pouco mais de propriedade. Ok?
Então, quando eu leio isso com um pouco mais de propriedade, a gente começa a entender, por exemplo, por que a BNCC fala para a gente trabalhar de maneira transversal. E isso a gente vai ver praticamente em todos os projetos do IBS, a gente enxerga isso, né? A transversalidade das propostas. Né? Por quê? Porque você começa a identificar que essas ações cognitivas, esse processo cognitivo, vai acontecer de diferentes formas, mas ele vai acontecer em todas as áreas. Você vai poder usar essas diferentes áreas, que são muitas, aliás, né? E a gente vai olhar aqui só para a parte da educação financeira nesse processo, mas são muitas essas áreas onde a gente consegue pensar esse processo cognitivo acontecendo, variando o conteúdo e variando esses agentes modificadores mínimos, mas que fazem com que a gente compreenda do que é que a gente está tratando, do que é que a gente está falando, e fazem com que esse estudante consiga replicar em outras áreas, ou replicar esse conhecimento em outras partes. Ponto importante que a gente já falou aqui antes, é que educação financeira e matemática financeira não tratam-se da mesma coisa. O que a gente percebe? A matemática financeira é uma parte dentro da educação financeira. E isso é importante para a gente pensar no planejamento. A gente conversando, a gente falou um pouquinho, trocando algumas figurinhas para o dia de hoje, né? A Vanderlise estava falando comigo, ela falou assim, mas eu não sou da área de matemática, né? Não penso como vocês. E é super importante que a gente tenha alguém que não pense como a gente, para ler a educação financeira com o olhar desta outra área. E a importância que se dá para essas outras falas. Então, ao mesmo tempo que tem uma importância a educação, a matemática financeira, eu preciso entender que ela é só uma parte dentro de todo esse emaranhado, como o pessoal já mostrou aqui no painel, o Luiz, o Nassir, já tinham mostrado, já tinham discutido um pouquinho mais sobre isso. A gente não está falando de matemática financeira, eu estou falando de educação financeira. E o que isso tem a ver com o nosso planejamento? Basicamente, tudo. Por que tudo? Porque quando eu começo a pensar nesse planejamento, eu estou pensando em desenvolver um olhar mais crítico sobre diferentes âmbitos, e aí a gente emplaca uma série de situações onde a gente começa a criar esse indivíduo mais crítico e reflexivo sobre a sociedade que ele vive. Então a educação financeira não é para o cara sair bitolado ali em porcentagem ou pensar em desconto, mas é para ele mudar a perspectiva. Não que ele não vá aprender isso, mas é importante que ele consiga mudar essa perspectiva, este olhar para o todo. Ok? Então a gente vai começar a entender que nesse desenho muitas coisas precisam ser contempladas. Estava contando um pouquinho para vocês sobre a minha formação, né? Vivi algumas experiências de vida, morei no Paraná, e na época que eu estava no Paraná ainda, antes de mudar para o estado de São Paulo de volta, eu fui convidado a integrar o processo seletivo para os planos de aula de matemática da Nova Escola. Todo mundo aqui conhece a Nova Escola e já ouviu falar dela, né? Então, depois, se vocês acessarem por lá, vocês vão ver que na parte de cursos, na apresentação a gente falou um pouquinho sobre o curso de jogos, tem alguns cursos de jogos lá que eu gravei com eles. E a gente tem também outras demandas ali de defasagem de aprendizagem e também de educação financeira. E o mais interessante é que quando eles me chamaram para isso, eu falei, planos de aula, vou tentar entender um pouquinho desse cenário. Aí fiz o processo seletivo, fui selecionado para ser um dos especialistas de área, na área de matemática, para trabalhar com a unidade temática de grandezas e medidas. E mal sabia eu que eu já estava com o pé lá dentro do sistema monetário e que a coisa ia me puxar para outras ações ali dentro. Né? Papo vai, papo vem, integrei o time de formadores da Nova Escola, assim como integra até hoje, e dentro desse desenho, o que mais aconteceu? A gente começou a trocar algumas figurinhas sobre o interesse em abrir esse campo de planos de aula. Tinham nascido, um ano antes, os planos de aula de empreendedorismo, e aí veio a proposta para trabalhar com os planos de educação financeira. Então, junto com o pessoal do Instituto XP, eles fizeram toda uma organização e acabaram me chamando para gerenciar esse processo. Então, eu fui o assessor responsável para a organização desses planos e para pensar quais eram as ações necessárias para a produção desses planos. Tá? Quando a gente começou a pensar sobre isso, muita coisa veio na mente. Primeiro, desespero. Por quê? Porque eu ia ter que olhar para a base inteira, para 600 e tantas páginas. Porque nós trabalhamos com planos de aula de 1º a 9º ano, imagine.
E eu estava mapeando as habilidades, relacionando essas habilidades e organizando como que a gente ia fazer isso, né? O segundo passo era ter uma organização mínima em grandes áreas. E foi muito difícil pensar isso. Quando você vai buscar na literatura, isso o Nassir sabe bem, você acha a educação financeira organizada em diferentes possibilidades. Tem gente que organiza assim, tem gente que organiza assado, e eu fiquei ali, né? E agora? Como que eu faço isso, né? E a gente acabou chegando num consenso de que organizar isso em 3 grandes áreas, né? Dinheiro, consumo e planejamento, era a melhor opção, né? Até pelo fato de que a gente tinha planos que não eram planos direcionados para cada ano, eles iam passar em relação a esses anos. Então tinha planos de aula que iam ser direcionados para primeiro, mas que poderiam ser adaptados para segundo. Planos de aula que foram pensados para terceiro, mas poderiam ser adaptados para quarto e quinto, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse foi um passo muito importante para a gente organizar. 3 áreas grandes. Mas que a gente sabe também que se você olhar para o dinheiro, é muito difícil você falar de dinheiro e não falar de consumo. É muito difícil você falar de consumo e não falar de planejamento. Assim como falar de planejamento e não falar de dinheiro, ou seja, está tudo muito amarrado e a gente tinha que criar algumas delimitações para isso. Então, os planos de aula começaram a nascer um pouco nesse processo. E aí a gente criou esse mundo de planos de aula, que estão lá disponíveis para acesso de todos, né? Então, se você procurar lá, você tem uma parte só de educação financeira, onde existem esses planos de aula e onde a gente tem um leque de opções a serem trabalhadas. O mais interessante disso tudo é que boa parte desses planos de aula, se vocês observarem ali, vocês vão perceber, até pelos códigos que estão implementados, que dificilmente eles têm códigos específicos de uma área. Eles vão estar sempre dialogando com mais de uma área, até pela transversalidade do tema. Ok? Então, esse é o ponto do planejamento que eu queria que vocês levassem dessa primeira parte. Ou seja, a gente precisa pensar muito em habilidades que vão ser contempladas em diferentes frentes. E mesmo que eu traga uma habilidade que seja específica de uma determinada área, a visão não é bitolada na área, ela é uma visão macro. É uma visão para o contexto, ok? Então esse é um outro registro para vocês fazerem aí nas anotações. Eu preciso ter um olhar de educação financeira. Não adianta olhar só para a habilidade quando eu planejo. Eu tenho que ter uma visão de educação financeira. Eu escolhi, por exemplo, este plano aqui. Plano de aula falando de aposentadoria. Um assunto complexo, né? A gente fica lá esperando a nossa e de repente muda a regra e a gente está aqui, né? Todo mundo querendo. Exatamente. Amarrar o burro na sombra, né? Botar os pés para o alto. Muito bem. Pois é. E aí eu fiquei pensando, falei assim, mas eu tenho que escolher um plano que eu realmente entendo que a pessoa escreveu, né? Para poder falar aqui para vocês. E eu falei, bom, então eu achei uma pessoa que eu entenderia tudo que ela ia falar, que era eu mesmo. Então esse plano foi eu que produzi lá junto com o pessoal. Mas ele tem uma habilidade específica, que é uma habilidade de matemática. Agora, mesmo sendo uma habilidade de matemática, ele está falando de aposentadoria. Olha o contexto que está sendo dado para esse plano de aula. Então, a organização, quando eu planejo, precisa estar direcionada para aquilo que eu pretendo atingir, para esse plano de aula. Então, se eu olhar, por exemplo, para o texto da habilidade, o texto da habilidade fala, inclusive, olha, a gente vai olhar para o contexto da educação financeira. Mas pode ser que eu não remeta a uma ideia tão específica da educação financeira. Pode ser que eu desvie um pouco esse processo. Inclusive, nos planos de aula da própria nova escola, tem outros tantos planos de aula sobre a mesma habilidade. Vários. Mas esse especificamente tem um olhar para a educação financeira, para esse propósito que a gente está querendo aqui. Ok? Então esse é o passo bem importante. E aí vem a estrutura desse plano. E esse é o outro ponto que eu queria trazer para vocês. Como é que eu organizo isso? Como é que eu organizo esse meu escopo de trabalho? Tá? Nessa organização, a gente colocou ali o objeto de conhecimento, os objetivos de aprendizagem e as competências gerais. Muita gente não olha para as competências gerais propostas pela BNCC, mas elas são tão importantes quanto a habilidade específica.
Então, anota aí que esse é o passo também fundamental. Olhar para as competências gerais que você vai desenvolver quando você planeja a sua aula. Ok? Esse é uma estrutura bem importante. E os objetivos que vão estar ali também. Depois, esse primeiro passo que a gente falou aqui, então as informações gerais, eu situar quem está lendo esse plano de aula para falar assim, beleza, é isso que a gente vai fazer, é nesse ponto que a gente está trabalhando. A partir daí, a gente vai organizar esse processo no que eu chamo de corpo desse plano de aula. E esse é o, vamos dizer assim, são os 4 pontos que a gente não pode perder de vista quando eu for planejar a minha aula. Tá? Que pontos são esses? Bom, esse corpo é formado de um contexto, e aqui nesse contexto, nas falas que a gente viu aqui hoje de manhã, ficou explícito isso. De onde vem esse contexto? Vem de um livro, vem da nuvem, vem da onde? Oi? Exatamente. Isso só vai ser genuíno se vier do cotidiano da escola. Tá? Então, boa parte dos contextos que foram trabalhados nesses planos e que a gente sempre propõe na hora de elaborar um plano de aula, precisam ser pensados a partir da realidade da escola. Tá? Quando a gente foi testar os primeiros planos de aula, nós levamos alguns para algumas redes municipais no interior do Mato Grosso, levamos para a rede municipal do Rio de Janeiro, em algumas escolas bem complexas com relação à violência e tudo mais. E a primeira coisa que os professores falaram assim, eu achava que educação financeira ia trazer aqui alguma coisa sobre investimento na bolsa. E eu não ia conseguir explicar para os meus estudantes que mal consegue chegar na escola e tem que chegar num determinado horário, porque senão a violência no bairro não deixa ele chegar. Né? E de repente a gente estava tratando de algo da realidade dele, ou seja, eu não pensava numa organização, o que eu vou fazer com R$1.000, mas o que eu vou fazer com R$10. Né? E pensar como eu dou uma dinâmica para isso. Né? E aí tem uma discussão muito legal, que é o quê? Dentro desse contexto, como é que eu amplio isso? Porque eu não posso deixar eles dentro desse contexto para o resto da vida. Eu tenho que mostrar para eles que existem outras coisas. Então, além do contexto, a gente foi trabalhar com a problematização. E aí a gente questionava e sacudia um pouco as estruturas daquilo que estava acontecendo. Esse era o movimento. Então, partir do contexto, discutir um pouco essa situação e agora eu vou problematizar. Ou seja, eu vou balançar essa estrutura para falar, e agora, o que a gente faz com isso? Como que a gente resolve esse BO? Como que eu resolvo a história da aposentadoria que não chega, que a gente não põe o burro para descansar? Né? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu planejo isso? Né? Então, esse é o segundo ponto. Num terceiro ponto, eu vou organizar tudo que foi sacudido. Ok, eu sacudi, eu aprendi sobre tudo isso e agora eu vou organizar esse processo. Tá? Então, contexto, problematização, sistematização. Eu organizo tudo que eu aprendi. Está faltando um ponto que é fundamental e que a gente já discutiu aqui de manhã. Qual é? Café? Não. De café teve de manhã. A solução está aqui envolvida dentro da minha problematização e da minha sistematização. Mas a última discussão que a gente fez foi, ótimo, a gente vem para campo, a gente faz as coisas acontecerem, mas eu preciso saber se isso realmente está funcionando. Aí eu preciso partir para uma avaliação. Ok? Eu não consigo pensar nesse planejamento se eu não tiver uma etapa efetiva sobre a avaliação das discussões feitas ao longo dessa aula. Eu preciso pensar no que a gente aprendeu e olhar para ver se realmente a gente aprendeu. Para ver se foi efetiva essa aprendizagem. Se não foi, o que a gente vai ter? Vai ter que reconduzir esse processo e pensar em novas implementações. Ok? Agora, aqui dentro desse planejamento, tem 2 pontos fundamentais diante desses 4 tópicos que precisam ser ligados. O primeiro deles é a gente pensar em como que eu implemento isso. E aí a ludicidade aparece como um processo fundamental para a gente poder organizar tudo isso. Todo o processo lúdico, ele garante uma série de conexões, eu vou falar um pouquinho delas depois, que a gente não garante normalmente. E é por isso que o jogo aparece como um fator importante. Tá?
Mas tem uma diferença aí, quando eu implemento ou quando eu não implemento o jogo, tá? Então eu vou propor para vocês a segunda atividade para a gente poder pensar isso de um jeito diferente, tá bom? Então eu vou pedir uma gentileza para vocês ficarem em pé. Ok? Muito bem. Acho que todo mundo já deve ter brincado disso na escola, tá? Muito bem. O mais interessante é que às vezes acontece, né? Você está lá na escola, você falou da brincadeira, o pessoal já pensa na segunda opção da brincadeira. Muito bem. Todo mundo já brincou de vivo ou morto? Já? Não tem joelho? Eu não tenho como emprestar o meu dessa. Mas a gente pode, a hora do morto, a gente descansa. Isso. Só dá uma baixadinha. Para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Muito bem. Vamos ver se está bom isso. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Tem uns zumbis aí, ó. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Muito bem, pode sentar. Agora que você treinou o seu joelho, eu queria que você pensasse em uma coisa. Qual que é a diferença entre esse tipo de brincadeira e um jogo efetivo? Qual que é a grande diferença entre os dois? Desse tipo de brincadeira e do jogo? Existe um processo de consciência de aprendizagem fundamental. Ok? E mais do que isso, tem um planejamento feito em relação ao jogo, que ele é feito com um olhar muito cuidadoso de como é que eu estou aprendendo. Na brincadeira, você tem a questão lúdica, ela acontece do mesmo jeito, mas você quebra um pouco essa organização, tá? O jogo pode ser pensado em diferentes frentes, tá? Você pode pensar num jogo antes de começar a discutir um assunto, você pode pensar num jogo durante, né, essa discussão, ou depois, como se você fosse avaliar esse processo. Os jogos que a gente tem no IBS ajudam a gente a pensar um pouco sobre isso. Em que momento eu vou fazer, e ao longo da formação vocês percebem que isso também acontece. Eu vou pensar nesses momentos de aplicação do jogo, tá? O mais interessante disso tudo, é o meu alarme para eu falar rápido. O mais importante disso tudo é a gente entender que eu não preciso ficar fechado no jogo em si, eu posso ampliar essa discussão. E a gente vai ouvir um pouquinho aqui hoje, sem dar spoiler, mas a gente vai ouvir um pouquinho aqui hoje sobre essas questões de ampliar outras possibilidades de jogos, tá? Agora tem um detalhe. Quando a gente estuda a implementação de jogos em sala de aula, a gente sempre pensa em um mínimo de aplicações para esse jogo, tá? Então, numa primeira vez, os alunos vão conhecer esse jogo, eles vão pensar sobre o jogo, pensar sobre as regras, a gente faz uma roda de conversa, entende como é que ele funciona, e aí eu sei que tudo aquilo está funcionando. Numa segunda vez, você pode discutir um pouco mais, você pode pedir um registro sobre esse jogo. Então ele vai começar para verificar se eles realmente estão aprendendo sobre aquilo ou não estão aprendendo. Então a metodologia de trabalho por jogos, ela ajuda a gente a pensar um pouco sobre esse planejamento, que não vai ficar restrito somente a uma aula, não vai ficar restrito somente a um momento. Ele é muito mais amplo. Mas a gente não garante só 2 etapas. A gente precisa, na maioria das vezes, jogar pelo menos 4 vezes. E aí a gente começa a entender que na terceira vez, eu já posso criar outras regras, eu posso modificar esse processo, né? Eu posso inventar um outro jogo, a gente já vai falar disso depois, né? Posso inventar um outro jogo, e eu posso, inclusive, começar a criar coisas que eu não via, né? Então, com aquele jogo, a gente começa a implementar algumas atividades e que antes não tinham sido vistas na terceira e nem na segunda vez. Começam a ser percebidas a partir da terceira e da quarta, no caso. Então, você começa a entender um pouquinho mais desse cenário. Trabalhar com o jogo, então, ele gera uma perspectiva de aprendizagem muito diferente, né? Agora, não foi à toa que eu pedi para vocês repetirem frases aqui para mim, os números para mim. Não foi à toa que eu botei vocês para fazerem o vivo ou morto. Primeiro, para vocês entenderem a diferença de uma coisa e outra. E tem um outro processo fundamental. É como é que a gente aprende nesse processo, tá? E
E aqui a gente vai começar a perceber, o jogo me possibilita um leque muito amplo de ações. Tá? Você pode pedir um registro a partir do jogo, você pode trabalhar com a produção de um texto sobre esse jogo, você pode problematizar um outro jogo, né? A partir desse, pensar numa outra ação. Você pode, durante o jogo, parar para explicar uma jogada ou para discutir uma determinada jogada com todo o grupo. Você pode pensar um pouquinho sobre essas problematizações, inclusive nas intervenções que você faz, até para ter um pouco mais de cuidado, né, para não ficar aquele chatão. Tem que deixar o jogo fluir, mas tem que fazer intervenção para que você realmente tenha um ganho nesse sentido. E é claro, pensar em possíveis jogadas depois que o jogo acontece. Então começar a discutir e falar, bom, tá, e se fosse essa jogada aqui? Como que você procederia? O que pode gerar de discussão esse tipo de jogada? Esse encaminhamento passa a ser extremamente importante. Tá? Então a gente começa a entender que, quando eu olho para o planejamento da educação financeira, a gente sabe que é um tema transversal e que vai permear várias áreas. Aí algumas vezes o pessoal fala assim, mas toma muito tempo. Se ele permeia várias áreas, então abrace as outras áreas. Se você trabalha com anos finais, é importante que você cele parcerias com outros colegas para que você ganhe tempo também das aulas deles e também ganhe esse movimento que não vai ser único, é único só da minha área de história, é único só da área de artes. Não, ele é uma mudança da escola, é uma mudança geral para esses estudantes. E aí pode ter certeza que os estudantes vão ajudar você nesse processo de convencimento. Eles sempre ajudam. Né? Eles não vão perder a chance de trabalhar com temas interessantes a eles em outras áreas que não seja só a sua. Tá? Bom, não é só matemática. A gente viu aqui um exemplo de língua portuguesa, 2 exemplos de língua portuguesa. A gente falou um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento das habilidades. Eu vou falar um pouquinho mais em relação a isso. E tem uma relação muito forte de conexões importantes para a vida desse estudante. E aí, isso está atrelado aos outros projetos que o IBS desenvolve também, quando a gente pensa nessas perspectivas de trabalho. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade, de empreendedorismo, pensar o projeto de vida desse estudante, a aposentadoria sendo pensada desde cá. Projeto de vida. Se você projetou muito bem, o burro vai para a sombra muito antes. Né? E é importante que a gente consiga fazer isso. Né? É importante que a gente consiga organizar isso. Tá? Então, tem muita conexão possível. Não essas conexões, essa aqui. Tem muita conexão possível para a gente poder pensar. E essas conexões é que vão ajudar a gente a organizar o nosso pensamento. Tá? Como é que funciona isso? E aí é importante a gente entender como é que a nossa cabeça vai funcionar para aprender. Porque quando eu entendo isso, muda completamente de figura. A informação chega na nossa mente, naquela primeira bolinha lá. Todo mundo assistiu aquele filme Divertidamente? Lembra um pouco, né? Essa imagem. As esferas ali chegando de informação e ela vem para a memória de curta duração. Se você usou, muito bem. Ela está ali e ela vai continuar sendo lembrada. Nassir, faz uma gentileza para mim. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira passada, você lembra o que você almoçou? Por quê? Porque esse tipo de informação é uma informação que não tem tantas associações necessárias para você ficar resgatando ela. Mas, vamos supor que fosse um almoço muito importante para o Nassir, porque ele ia celebrar algo importante na vida dele. A coisa mudava de figura. Ok? Então, quanto mais conexões acontecem com determinados fatos, esse tipo de coisa começa a ser guardado. Caso contrário, ele vai lá para o esquecimento, na parte de cima. Ok? Agora tem um outro detalhe. Você usa, volta, memória de longa duração, memória de curta duração ali, onde vem essa parte mais prática, e eu fiz o uso. Isso só vai se tornar aprendizagem e comportamento se tiver conexões efetivas. Então anota isso no seu planejamento. Quanto mais conexões, mais importante. Quanto mais conexões você conseguir estabelecer, mais significativo se torna. E aí não é só de educação financeira, isso é em qualquer parte. Tá? Basta que você pense por que aquela aula era tão importante para você, ou por que você aprendia tanto naquela aula. Tem algum fator que fez com que você se lembrasse daquilo. Assim como tem alguns fatores que fazem com que a gente não queira nunca mais ver determinados assuntos. Né? Por exemplo, eu adorava a aula de genética.
tem nada a ver com educação financeira, mas eu adorava aula de genética. Tinha alguns fatores que me levavam a isso. Facilidade com a matemática, porque eu pensava muito em probabilidade de nascer assim ou nascer assado, né? A briga com meu pai, porque ele tinha olho claro e eu não sabia porque eu não tinha. Por outro lado, eu achava que era uma bênção, porque meu pai é daltônico. Então, não veio olho claro, mas não veio olho bichado, né? Menos mal, né? Ficava credo, né? Horrível. Mas aí eu fui descobrir na genética que não tinha porquê, não tinha como eu ser daltônico, de acordo com a organização que havia de família. Precisaria de um outro gene por parte da minha mãe para eu ser daltônico, né? Então, aquilo era significativo para mim. Foi tão significativo que eu levei isso para o resto da vida. Agora, como que eu planejo a minha aula para que ela realmente seja significativa na vida do seu estudante? Você planejou desse jeito? Você pensou em algo que realmente seja significativo? Ou vou ter que pensar sempre no daltonismo para ver se vem ou não vem, ou no olho claro se vem ou não vem? Não tem em todos os assuntos, não tem daltonismo e olho claro. Você vai ter que pensar em ações que sejam significativas para ele. E aí, partir da realidade dele, é um fato fundamental. Eu preciso planejar a partir da realidade dele. Por mais que eu tenha vários recursos na mão, eu preciso planejar a partir da realidade dele. Ok? E aí, quanto mais conexões, melhor. Por exemplo, história e matemática. À primeira vista, você fala assim, isso não tem nada a ver. Eu tinha um colega de área que ele falava para mim, Barnabé, vocês já encontraram X? Ele era professor de história, a gente trabalhava no mesmo colégio. Vocês já encontraram o X? Ele falou, por quê? Ele falou, não, porque desde que eu sou aluno, vocês estão procurando o X. Eu falei assim, ele tinha uma rispidez com matemática absurda. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que existiam muitas coisas que a gente poderia trabalhar de maneira conjunta. E quanto mais conexões, mais interessante isso ficou. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Não sei se vocês perceberam nessa imagem, mas a gente tem ali as bolinhas da direita, a atenção e função executiva. Ou como que a gente fomenta isso. Lembra da primeira ação que eu fiz com vocês, com a sequência de números? Para desestabilizar a parte de regularidade de vocês e ativar as funções executivas com relação à atenção. Para que vocês estivessem todos atentos ao que a gente estava discutindo aqui. A mesma coisa com o vivo ou morto, apesar dos joelhos, com o vivo ou morto, para a gente pensar nessa atividade física, que também vai tornar isso um pouquinho mais efetivo. Tudo bem? Bota no planejamento também para pensar essas ações aí. Principalmente quando você pega aquela primeira aula de segunda-feira às 7h30 da manhã, ou a última de sexta-feira, então é importante que você tenha todo mundo ali com você. Tem que ter isso com você. Bom, pensa nessa relação então, história e matemática. Se eu for olhar para a origem do dinheiro, eu tenho muito de história aqui ainda nos anos iniciais para poder discutir. Mas eu posso fazer uma ponte com uma outra habilidade lá em matemática, falando de sistema monetário, e que também vai ser tão importante para esse aluno de segundo ano quanto aquela de história. Então, pontes a gente acaba encontrando muitas, mas eu preciso criar isso na hora de planejar. Tá? A gente ralou muito para poder pensar aqueles planos lá, mas tem tantas outras pontes que você pode fazer. Mas eu dou aula para os anos finais. Tudo bem. Então, a gente pode pensar um pouco sobre a parte da motivação da adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina. E o Brasil está ali, dentro desse processo. Quem viveu todos esses planos sabe que realmente tem uma série de considerações a serem feitas. Isso não quer dizer que quando eu olho para esse âmbito da história, eu não consiga pensar em relações da própria matemática, onde eu tenho problemas que envolvam porcentagens, com as ideias de educação financeira e ainda tenho leitura de gráficos e tabelas e informações a serem apresentadas. Então eu tenho muito como fazer relações entre isso. Agora eu vou precisar sempre olhar para elas. Tudo bem? Mas eu sou professor de geografia. Olha para as habilidades de geografia e olha para as possibilidades. A gente sempre consegue abrir isso. Tá? Bom, deixa eu resumir minha fala, que a gente ficou lá. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Estou rápido. Estou apertando o passo aqui. Primeiro, intencionalidade pedagógica. Voltando nesse ponto, que eu acho que é fundamental e a gente não pode perder ele de vista. Tá certo? Qual é o meu papel? Qual é a minha ação a partir de agora? Né? A vida do professor é muito dura, né? A gente sabe que tem uma questão de tempo, que tem uma questão de dedicação, né? Tem aquela música do Gonzaguinha, né? Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Sabe? Que música é essa?
que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. É o professor, né? Tá ali. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. É uma vida tensa, né? E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força para cantar. O professor ali, se entregando, se dedicando, né? Agora, a gente pode olhar isso de um outro jeito. A gente pode pensar isso numa outra organização. Mais do que essa entrega pesada, né? Eu posso pensar, sei lá, Lulu Santos, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro. Ele vai para uma outra linha. E a minha intencionalidade pedagógica está amarrada ali, né? Só precisa lembrar que hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Ah, pronto. Esse é o ponto importante. Vamos nos permitir, ou seja, se eu tenho uma intencionalidade, se eu conheço as habilidades, se eu consigo amarrar tudo isso, ótimo. Eu vou partir da realidade da minha turma, eu vou olhar para essa realidade, pensar sobre as possibilidades e começar a entender que perspectivas lúdicas são interessantes e muito importantes. Uma das coisas que a gente falou aqui para os anos finais é que poucos professores olham para esse âmbito lúdico e acabam deixando isso de lado, mas quando a gente olha para o âmbito lúdico, a gente ganha muito nesse processo. A gente ganha demais, tá? Tem um educador na área de matemática, que ele foi contemporâneo do Monteiro Lobato, chamado Malbataan. Muitos devem ter lido os livros do Malbataan como escritor, mas ele sempre pregava isso, ele pregava a ideia do lúdico, a presença do lúdico nas aulas, e o quão importante é isso, ainda mais numa área que muitas vezes é sisuda, como a matemática nos anos finais e assim por diante. Então é super importante que a gente consiga enxergar isso, né? Conexões, que são extremamente importantes, a gente falou de algumas delas aqui e algumas possibilidades, tá certo? E mais do que isso, avaliar sempre, avaliar para pensar numa evolução. Tá certo? Acho que eu consegui resgatar cada um desses pontos para a gente poder pensar, falar um pouquinho mais dessa organização. E aí, na avaliação, lembrar que ela é um processo. E sendo um processo, o que eu garanto? Eu garanto transformações contínuas, inclusive na minha prática. E aí, uma observação importante. Não planeje com tempo apertado. O tempo voa, né? A gente cantou aqui. Não planeje com tempo apertado. Ah, mas é só o que eu tenho. Lembre de deixar uma brecha para você pensar em adaptações, porque isso vai ser extremamente importante. Ok? Muito bem. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Né? Corri, Rayane. Deu tempo? Ó, britânico. Muito bem. Só vou deixar a última dica para vocês. Eu fiz 2 conversas que eu gosto muito, para quem gosta de ouvir podcast. Foi essa com o pessoal do Pode Aprender e essa com o pessoal do Sala de Professor, ambas sobre educação financeira. Foi bem legal, porque a gente falou muito sobre essa questão da consciência financeira e como que eu transformo isso e como que eu planejo para essas aulas, que esse é um passo também muito importante. Tá? 2 conversas rápidas, mas que eu acho que valem a pena. Água. Muito bem. E é isso. Obrigado. Eu quero. Vou deixar para vocês aí, se vocês quiserem me achar por aí, só procurar professor Fernando Barnabé, vocês me acham pelas redes aí depois, tá bom? Pelo IBS também, vocês vão acabar achando. E eu já fui lá hoje, fui acompanhando lá do fundo, já fui filmando, já fui marcando, já fui fazendo, fotografando, mas é isso aí. Muito bem, obrigado, gente. Vamos abrir este momento, então, para perguntas da plateia. Quem quiser se manifestar, perguntar, vamos aproveitar a presença. Pessoal, é isso. A gente trouxe esse momento de troca, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter um café rápido, né? Para dar mais uma acordada. E aí voltamos com os 2 painéis seguintes, né? Que tem a ver com isso aqui. Então agora a gente está para vocês aqui, né, Fernando? Acho que é isso. Muito bacana, porque é importante que vocês vão vendo que nosso evento aqui é um evento de semente-cola, né? A gente vai costurando, a gente vai
bordando, a gente vai acimentando aí uma palestra com a outra, porque todas estão conectadas, tá bom? Então, ficam à vontade. Quem gostaria, levanta a mãozinha aqui para comentar algo, contar algo, perguntar algo, brincar com algo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui é da área de matemática? Olá, tem alguns. Quem aqui é da área de história? Olá, ó. Muito bem. Essas pontes da história aqui fazem sentido para vocês quando a gente mostrou ali, né? Para poder pensar essas conexões. Quem é da área de geografia? A Van aqui. Geografia, acho que foi um dos autores que mais trabalharam nos planos de aula da nova escola, foram os autores de geografia. Tem muita coisa ali. Quem é da área de arte? Tinha uma professora que veio aqui, que a gente estava falando, né? A gente foi atrás de autores de arte também para trabalhar nesse processo. Quem é de língua inglesa? Olha, agora foi, hein? E a gente fez adaptações pensando em atividades também com língua inglesa. Ou seja, conexões tem muitas. E quanto mais a gente expandir, como a gente viu o funcionamento do cérebro, mais interessante isso fica. Então, na hora de planejar, esse é um passo fundamental. Bom? Educação física, será que tem alguém? Olá, ó. Tem educador de educação física trabalhando o projeto. E tem também. Isso é muito legal, porque você consegue fazer uma série de relações. Um dos pontos que a gente trabalhou foi o fato de acesso a esporte e cultura sem um custo alto. Olha aí. Que também é um fator bem importante aí. Muito legal, muito legal. Vamos agora passar para vocês. Quem gostaria de falar? Até trago como proposta, né, Barnabé? Quem é de algum componente curricular não óbvio, digamos assim, educação financeira, quiser trazer sua contribuição sobre o planejamento, enfim, alguma provocação, alguma pergunta, seria super legal. Mas quem for da matemática também está aqui convidado. Vamos lá, ó, o microfone. Só tem 2, assim está muito difícil. Boa, vamos lá. Minha educação física está em dia aqui, ó a corrida. Eu trabalho matemática na minha escola e também trabalho educação financeira. E eu me formei faz pouco agora em matemática e o meu TCC foi voltado para a educação financeira nas escolas públicas. Então eu analisei todo o currículo ali da BNCC, como que tratar, como fazer todos esses planejamentos e como que se inclui isso na sociedade. Eu não quis falar hoje de manhã um pouco, mas eu trabalhei toda essa parte, porque não adianta a gente também trazer os jogos e não trazer conceitos para a sala de aula. Então, os planejamentos eles têm que estar voltados para o que a gente está trabalhando em sala de aula. Conceitos esses que precisam ser aplicados antes dos jogos. Então, eu já trabalhava ano passado, educação financeira, e eu fiz o curso ano passado também. Então, esse ano eu já consegui trabalhar os jogos e foi muito legal, assim. O piquenique eu trabalhei do 6º ano ao 9º e deu super certo, sabe? Só que o que acontece? Na primeira jogada eles não sabem bem como funciona. Tu explica, mas eles têm aquela ideia, mas não sabem como que vai funcionar na prática. Só que já na segunda jogada eles já pensam, vou escolher 4 produtos, mas vou escolher os que estão mais barato para mim conseguir chegar no final e eu conseguir ganhar dos outros. Então, ele já tem essa mentalidade de estratégia, né? De bolar as estratégias. E tantos bons negócios eu também trabalhei e eu fiquei com uma dúvida. Porque quando a gente trabalha os bons negócios, diz que o jogo tem que começar no sentido horário. E eu adaptei. Porque os meus alunos começaram a questionar, prof, todo mundo vai dar um lance e sempre nós vamos ser prejudicados, porque nós começamos sempre a primeira jogada. Então, eu vou dar um lance, o outro, se ele vai querer ficar com a carta, ele vai dar um lance maior. Se eu dar 5, ele vai dar 6 para ficar com a carta. Então, eu optei por o primeiro que joga, ele vai para o final da fila. E assim por diante. Então, teve todo esse trabalho que eu trabalhei no meu TCC. E o TCC eu busquei assim ser um apoio para os professores. A gente está alinhado à BNCC, porque todos os planejamentos eles precisam estar alinhados e precisam trazer conteúdos. Só que a gente precisa pensar na realidade do aluno também. Não adianta tu pegar um planejamento, eu utilizo muito esses da nova escola, só que a gente tem que adaptar a realidade deles. Perfeito. Porque às vezes eles não entendem algum significado que tem ali dentro, talvez não faça sentido aqui na nossa região. Então, eu adapto eles e busco trabalhar na realidade deles, o que eles vivem. Isso, e dá super certo, porque os meus alunos eles gostam muito de trabalhar isso. Os conceitos são o piquenique e os bons negócios, eles são excelentes para a gente trabalhar em sala de aula. Trabalhar da maneira certa, eles gostam, eles procuram mesmo jogar isso.
Muito bom. Como é que é o teu nome, prof? Gabriele. Gabriele, muito bem. Gabriele, acho que você tocou... Depois eu vou pedir para o Nassi responder dos bons negócios. Mas eu queria trazer um ponto que você falou sobre o nosso papel nesta ação. Nosso papel como professor para pensar essa adaptação. A segunda tela da apresentação, que acho que... não sei se a gente consegue voltar para a primeira de uma vez, Renato? Botar um home ali e ela voltar? Na primeira tela ali? Se apertar o home ali... Isso. Olha lá, a terceira, a quarta, a quinta, passando para frente. Isso. A gente falou um pouquinho sobre essa aqui. Quando a gente começou a falar de planejamento. E acho que aí a gente chegou no ponto, Gabriel. Porque o primeiro passo para o planejamento somos nós. Por isso a importância do processo de formação, por isso uma análise diferente com relação a isso. E pode ser qualquer assunto, mas educação financeira principalmente por conta dessas conexões todas. Se não é a minha ação neste processo, entender a realidade da minha turma, saber como lidar com ela, não tem educação financeira que aconteça. Então, é a função do professor nesse processo que vai garantir isso. E é super importante que a gente consiga trazer esses estudantes e instigá-los a pensar, né? O Cortella fala que a gente não motiva ninguém, a gente estimula. A motivação é interna. E esse estímulo que a gente vai fornecer para que a motivação nasça, qual é? Esse é um ponto importante. E acho que você está chegando exatamente nesses pontos, né? Trazendo bons estímulos para que essa motivação continue acontecendo. Acho que esse é um fato super importante. E que bom que está acontecendo. Quer responder, Nassira, dos bons negócios? O Luiz? Na verdade, assim, o Bons Negócios, como a gente falou, ele é um jogo que tem mais dúvidas surgem. Mas, na verdade, o lance ali principal não é questão de rodar no sentido horário. É você cobrir o lance do outro. Agora, a partir do momento que você sai da jogada, você não pode voltar. Então, é talvez irrelevante um ponto de quem começa, porque você pode sair ou você pode ir sobrepondo. Então, acho que isso é uma coisa que a gente poderia comentar aqui. Depois eu quero comentar algo, deixa a Dani só complementar, então. A gente sabe, assim, quando foi feito Bons Negócios, a jogabilidade é mais complexa. Até por isso a gente indica que ele seja iniciado... Desculpa, estou de costas, né, para vocês. Por isso a gente indica que ele seja iniciado a partir do 6º ano, que não quer dizer que não possa ser jogado antes. Então, quando a gente fala, simula rodadas de leilão. E aí, cada um vai dando o lance. Você só não pode dar um lance igual ao do teu colega, o que não quer dizer que você não possa dar um lance menor na jogada. Então, por exemplo, o primeiro deu o lance de 1, o segundo foi lá, deu o lance de 3, o terceiro pode dar o lance de 2. Não tem problema isso. Porque também é uma estratégia. Nem sempre o meu objetivo é pegar a carta de maior valor. Pode ser que a minha estratégia naquela rodada seja ficar ali com a de segundo valor, deixa o pessoal disputar. Então, o Bons Negócios ele tem uma questão assim, de planejamento e de estratégia de jogo que vem com muitas vezes você jogando. A primeira vez realmente... Até adulto para e fala, nossa, mas como é que joga isso? Porque são várias fases do jogo e a gente acrescentou a fase de desafio justamente para trazer um pouquinho mais, acho que dessas conexões, né, com a BNCC, porque o começo ele fica mais complexo. Então, o cuidado realmente é ter certeza que a pessoa não deu um lance igual, seguir uma ordem, a gente estipulou a ordem, né, o sentido horário, porque é o mais comum no jogo, o que não quer dizer que precisa sempre. A partir do momento que você sabe jogar e você tem conhecimento, você pode ir fazendo adaptações em sala de aula, mas o importante é, todo o jogo, quando ele foi construído, ele tinha um objetivo. Então, para você alcançar esse objetivo, você tem que seguir o mínimo das regras. A partir do momento que você entendeu tudo aquilo, aí você pode fazer adaptações. Então, assim, você vai poder dar quantos lances você quiser. E a gente sabe, quem já jogou, que tem aluno ali e adulto também que queima o dinheiro logo na primeira, né? Porque o desespero é tão grande para pegar a carta que vai lá e fala, não, vou dar logo 60 Américas. E nem pensou na jogada seguinte. Então, você pode dar tantos lances quanto você quiser. O único prejuízo que teria é que só o primeiro, às vezes, dá o lance de 1. E aí, esse lance de 1 você não pode mais. E tem gente que dá o lance de 1 sem te espera. Então, assim, é um jogo realmente de estratégia. E conforme você vai jogando, você vai aprendendo estratégias. E mais do que isso, não adianta você ter uma estratégia, você tem que saber ler a estratégia do outro. Você tem que entender o que o outro está fazendo
e rapidamente adaptando a sua jogada. Então, por isso que a gente fala, ele é mais complexo, mas assim, vale. O importante é a pessoa está satisfeita e saiu da rodada. Saiu, não pode voltar. Então, toma essa decisão, caiu fora daquela rodada, para aquela rodada você não volta. E aí tem uma observação importante, só para complementar, que quando a gente trabalha como jogo, a gente está desenvolvendo habilidades que muitas vezes, num planejamento comum, eu vou usar muitas aspas no comum, mas um planejamento sem jogos não garante. Né? Então, esse é um passo muito importante, de garantir algumas habilidades serem desenvolvidas usando o jogo como estratégia de aprendizagem. E vou colocar assim, até do piquenique, quase todo jogo de tabuleiro, e o que eu conheço, exceção feita ao piquenique, o objetivo é chegar primeiro. E o piquenique não é. Então, assim, é uma primeira quebra de tabu muito complexa. Porque tem a ansiedade de ganha quem chega primeiro. Foi colocado isso desde, acho que, da nossa infância, assim. Quem ganha? Quem chega primeiro. E a gente sabe que na vida isso não é uma regra. Não é quem chega primeiro que ganha. Então, assim, o primeiro, acho que assim, o tabuleiro e essa coisa do chegar primeiro, a estratégia de você ler o tabuleiro e ver que tem várias opções de percurso. E isso tudo para mim já é, assim, pensando, já é toda uma aula assim, de qual é o caminho que eu vou seguir. Por que eu estou seguindo aquele caminho? É uma estratégia, se o objetivo do jogo não é ganha quem chega primeiro, é uma estratégia eu ir pelo caminho mais curto? Será que vale dar a volta? Será que não vale? Então, são sempre questionamentos que a gente foi fazendo, né, ao longo do jogo e questões que a gente foi vendo. E é para conter a ansiedade, porque é isso. Todo mundo tem aquela coisa. Outra brincadeira que a gente faz, eu vou aproveitar o gancho, quem faz a lista para ir no supermercado, chega no supermercado e só sai com a lista? Quem não pega a promoção no corredor? Então, são essas brincadeiras que a gente faz. Pode pegar a promoção? Pode pegar a promoção? Estava na lista? Vamos lá. E aproveitando que deram essa abertura, o piquenique nós já provamos várias vezes jogando, várias vezes, que não ganha quem só pega o produto mais barato. Assim como na vida, o equilíbrio naquele jogo permite também você ser ganhador. Você pode pegar um mais caro, um mais barato, claro. O equilíbrio, só pegar o caro, talvez seja mais complicado. Só pegar o barato não vai te garantir ganho. Esse é um ponto, já que abrimos aqui para essa colocação. E a outra, Fernando, que eu queria te colocar, uma coisa muito bacana. Vocês sabem que nós trabalhamos em vários estados do Brasil. O projeto piloto foi no estado do Ceará. E sendo no estado do Ceará, obviamente, a gente alcançou mais de 18 municípios lá, incluindo a cidade de Sobral. E eu acho que tem um case aqui importante dentro daquilo que você apresentou, que a gente nunca havia contado. Aproveitando que o evento é gravado, e muita gente terá acesso também a qualquer coisa que a gente falar aqui, né? Legal. E o que acontece lá foi muito interessante. Em uma das visitas técnicas do projeto, que ele foi implementado também por fases, piloto e depois para o município todo, é que eles não jogavam de cara. Eles faziam lá as crianças escreverem uma redação sobre as regras de cada jogo. Então, começa por aí a ordem na casa que você colocou do planejamento. Não, a gente não vai jogar. A gente vai ler e a gente vai reescrever tudo que a gente leu. Então, começava assim o processo lá. Então, isso explica muita coisa e tem muito a ver com o que você colocou. E aí, o meu desafio, minha pergunta para você, Fernando, se é tão importante planejar, por que ainda a gente vê tão pouca gente planejando? Pedagogicamente falando, eu digo. Eu acho que a gente tem uma cultura, primeiro porque o professor ele tem um tempo muito escasso, né? Acho que todo mundo concorda comigo que dá tempo de fazer tudo, né? Não, muitas vezes essa questão do tempo, ela acaba sufocando muitas vezes a gente, né? A gente acaba sendo sufocado por muitas demandas. Mas acho que tem um fator aí, é que a gente vai sendo atropelado por muitas coisas e acaba deixando o planejamento de lado por entender que muitas vezes ele é uma perda, eu vou perder tempo com isso, né? E aí a gente começa a entender, depois de planejar, que há um ganho de tempo. A gente começa a perceber que quando eu planejo, eu consigo fazer muito mais coisas do que eu sair fazendo loucamente. Eu, quando comecei a dar aula, eu pegava o livro, abria e ia, né? Por quê? Porque eu não tive, né? Aí você fala, estudou na USP e tal. Eu conto 5 professores que eles eram realmente professores, assim. Então, os professores estavam lá, mas para manter a pesquisa, era aquela coisa bem acadêmica.
Então não tinha, mesmo no curso de licenciatura. Então as experiências foram mais de campo do que qualquer outra coisa. E eu aprendi a dar aula muito dando aula, né? Mas algumas experiências foram movendo isso tudo, né? Foram fazendo com que eu pudesse olhar para isso de outras maneiras. E aí, um belo dia, eu tive um coordenador que falou assim, então, como é que a gente vai planejar a sua aula aqui? Aí eu olhei para ele, falei, o quê? Né? Aí ele falou, não, vamos planejar essa aula aqui, como é que você vai fazer? Né? Aí eu fiquei olhando para a cara dele um tempão, ele olhou para mim e falou assim, tá, você nunca planejou a sua aula, você pegou o livro e veio, né? Eu tinha 1 ano de formado. Falei, realmente, eu peguei o livro e vim. E aí ele sentou comigo e falou assim, depois que a gente planejar, você diz para mim se realmente teve um ganho ou não. E aí eu percebi que os estudantes estavam mais centrados no que eu estava fazendo. A gente tinha um ganho de notas, né? A avaliação passou a ser mais interessante, a gente teve melhores resultados. Por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu não pegava o livro, abria e falava, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer aquilo. Não, eu tinha traçado uma rota e eu ia corrigindo esse fluxo conforme o planejamento ia acontecendo. Então isso mudou muito. Então tem um pouco desse atropelo. A gente ainda vê muito atropelo e muitas vezes algumas indagações que os próprios professores fazem, né? Então eu acho que é uma pulga para a gente colocar na nossa cabeça aí e pensar, então, atrás da orelha ali, pensar, né? Falou assim, tá, como é que eu posso instigar o meu colega? Se o planejamento é cheio de conexões, como é que eu posso ir além de planejar? Planejar com parceria. Que aí é outra pergunta também a se fazer. Né? Como é que eu posso trazer esse colega comigo? Colega de história, né? Colega de matemática, colega de geografia, de língua portuguesa e assim por diante. Vamos lá, então. Temos aqui Adelino, mas uma outra pessoa tinha levantado a mão também. Para ele levantando. Só aproveitando aí que o Fernando falou, né? Eu vou usar a mídia sem falar a marca, né? É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho, né? Então, o que ele falou é exatamente isso, né? A gente não tem tempo de planejar, mas a gente só vai ter tempo se a gente planejar. Então, o que é mais importante? Ter tempo ou só fazer as coisas? Se a gente chegar à conclusão que é mais importante a gente ter tempo para nós, para a nossa família, questão existencial que a gente fala tanto no curso, a gente precisa planejar, senão a gente nunca vai ter tempo para nada. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir com a Adelina aqui, então. Pode falar, Adelina, por favor. Tinha outra antes? Oi, Nájua. Então, Nájua e depois a Adelina. Professor Barnabé, eu, na verdade, não tenho pergunta. Quero dizer assim, aqui eu te gravei o tempo inteiro. E foi muito bom, porque a gente planeja nossas aulas, tá? E de forma transdisciplinar, interdisciplinar. E dizer para ti que já ocupei as tuas aulas ali de matemática financeira em sustentabilidade, tá? Porque eu dou 3 turnos de aula e eu planejo sim as aulas, tá? E eu quero te agradecer muito e eu vou passar toda essa tua gravação para minhas escolas, para meus professores e tentar trabalhar dessa maneira juntamente com várias áreas do conhecimento, como a gente já trabalha na verdade. Outra coisa, pegando o gancho também do jogo do piquenique, né? Que eu jogo bastante piquenique e também crio regras, mas aí o que eu digo para eles? 2 alimentos de R$1 e 2 alimentos de outros valores. E dá certo. Então, a gente, em cima dos jogos, a gente planeja as aulas e eu comecei com o jogo mesmo. Não estudando ele primeiro, mas na prática a gente já estudava o jogo e já criava estratégias e dali já partia para todos os temas transversais em ciências, matemática, português. E, professor, muito obrigada. Era isso que eu queria dizer. Amei todo esse encontro, tudo a gente está aprendendo e nós vamos usar bastante quando nós retornarmos à nossa cidade. Muito obrigada. Analisando os jogos, eles mexem com as emoções dos nossos alunos, né? Inclusive as nossas, né? Porque até esse curso maravilhoso mexe com as nossas estruturas, porque a gente repensa muita coisa das nossas ações, até do nosso planejamento realmente. E o planejamento é fundamental. Mas como mexe com as emoções, a gente vê muitos alunos que se frustram nas primeiras experiências. Mas é que aquela situação, depois eles vão ter que
interagir com o grupo, né, aceitar as dificuldades e tomar novas estratégias para também ser vencedor, porque muitos acabam sendo perdedores do jogo. Isso pode ser um pouco negativo, mas é uma necessidade frustrar-se para poder crescer. Concorda comigo? Eu acho que mais do que frustrar para crescer, é a gente pensar que em algum momento isso acontece na vida. E a gente precisa estar preparado para lidar com isso, né? Independente se é para crescer ou não, a gente precisa saber lidar. Então, acho que um ponto importante é esse, é como a gente lida. E a gente já sabe muito bem, né, que tem muitas questões para a gente lidar com relação ao emocional nas escolas. A gente vem de um período bem intenso com relação a isso. Mas o fato da gente saber lidar bem com essas emoções é fundamental. E o jogo abre mais uma porta, ou seja, como é que eu lido com boas experiências e com experiências ruins. Lá em casa a gente brinca muito, é uma prática jogar em casa com vários jogos, e é muito interessante você perceber isso nas crianças, né? São 3 lá em casa, então assim, o mais velho, que vai fazer 10 anos agora, ele tem muito essa coisa de droga, joga para cima, né? Todo tabuleiro. E isso foi um processo. Primeiro o tabuleiro voava 5 metros, depois ele voava 2, depois ele... Mas brincadeiras à parte, ele foi começando a entender qual era esse processo. E hoje ele lida melhor com isso, né? Ele lida muito bem com isso, inclusive para situações muito mais complexas, né? De frustração mesmo, a aula de educação física, onde ele perdeu um jogo, né? E a sala tirou um sarro dele. E aí ele chegou em casa, contou a história, bateu o ombro e falou assim, foi só um jogo. E virou e saiu andando. Então a diferença é considerável. Então o jogo permite isso, permite essa construção, que eu acho que é fundamental. Eu vou fazer só a última contribuição. Quando é feita a apresentação, né, acho que alguns daqui não puderam ver, mas acho que quem é da gestão sabe. Quando a gente faz a apresentação do projeto, a gente traz isso, né? Por que jogos? Porque jogo é um ambiente ali seguro, onde as consequências estão rodando em algo controlável. Quando você vai para a vida e encara essas mesmas consequências, talvez você não consiga reagir. Então a gente sempre traz isso. O ambiente do jogo é um ambiente propício para ali perder financeiramente, para ali sofrer essas frustrações e saber lidar com elas. O que não quer dizer que você jogou e que você aprendeu que não pode acontecer alguma intercorrência. Claro que pode, faz parte do processo. Por isso que tem ali, né, ganhos e gastos, as tomadas de decisão, porque aparecem coisas não planejadas na vida e a gente tem que saber lidar com elas. Então, por isso a estratégia do jogo também acho que é um acerto quando se trabalha com educação financeira. Agora foi. Quem mais gostaria de falar? Eu nunca quero falar, né? Mas assim, eu concordo com a colega aqui. Eu acho que quando a gente começa a jogar, eu sou professora de artes, né? Então, quando eu começo a jogar, dentro do jogo vai se possibilitando vários planejamentos e vários processos de aprendizagem. Eu tenho um aluno que é autista, por exemplo, e ele é autista, hiperativo, ele é tudo assim. Tu está falando, ele está correndo, ele está caminhando, fazendo várias coisas, e a turma se incomoda com ele, porque ele não para, né? Mas quando ele sentou para jogar, ele teve sacada que o resto da galera da turma não teve. Então, quando diz, tipo, a gente estava conversando ali, né? Vai de carro e, né, pague, avance tantas casas, vai de bicicleta. Eu vou de bicicleta, né? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Então, ele tem essa sacada, assim, os alunos têm essa sacada. Qual é o objetivo do jogo? Enquanto alguns estão pensando como é que eles vão fazer, e é como ela disse, a gente foi criado assim, quem chega primeiro ganha. Então, uns queriam avançar. Quando eles tiravam a cartinha, por exemplo, escolha para onde tu quer ir, alguns, e esse aluno foi um, que ele retrocedeu. E assim, por que tu quis retroceder? Porque eu tenho mais chance de cair nas casas amarelas e vermelhas e poder ganhar mais. Então, eu não preciso chegar primeiro para ganhar. Então, essas são as estratégias do jogo. E eles vão aprendendo uns com os outros. Então, quando a gente parte para o jogo, dentro da jogada, tu vai parando e vai fazendo eles analisar o que eles estão aprendendo ali. E, em cima disso, a gente segue outros planejamentos. No 9º ano, eu tenho um grupo bem disperso,
a turma um grupo vem para cá, outro grupo vem para lá. E quando eu sugeri, vamos jogar todo mundo junto, eu dividi a turma para que esses grupos se unissem. E foi muito legal, porque eles participaram bastante e eles gostaram muito do jogo. Então, o jogo, além da educação financeira, além de pensar, ele também une a turma, né? São as relações entre eles também que a gente precisa trabalhar. Como é que eu vou unir uma turma que pense num processo, que pense na aprendizagem, mas na união da turma, que eles vejam a turma também como uma equipe e um processo de aprendizagem ali. Então, foi muito legal assim, o jogo. Então, eu sempre parto do jogo mesmo. Vamos jogar e aí a gente vai aprender. Só para fechar a conversa, que a gente... todo mundo ali, intervalo, né? Todo mundo ali. Mas a gente cresceu com a frase do quem chega por último é a mulher do padre, né? Mas aí o meu avô tinha uma frase muito boa sobre isso, que ele falava que quem corre demais não aprecia a paisagem. Né? E acho que a gente, nesse processo, precisa apreciar um pouco mais essa paisagem e aprender com ela. E é o que a gente está fazendo quando a gente para discutir tudo isso, para planejar tudo isso e para repensar nossas ações. Então, eu queria, só para fechar, agradecer mais uma vez a paciência de vocês e a conversa. Ainda temos mais um pouquinho. Tem mais um? Mais uma fala. E aproveitando, quando a gente fala de planejamento, isso que você disse, a gente fala e vê professores fazendo. Por isso que eu vou falar de novo aqui. A gente não fala isso para os alunos, em hipótese nenhuma. Vai mais devagar. Você acelerou, tem que voltar. Deixem ter a vivência. Nós não interferimos na jogada do outro, tanto do piquenique quanto do Bons Negócios. É muito importante deixá-los vivenciar essa experiência, tá? Não existe, como tantas vezes a gente já falou aqui, não existe spoiler, não existe dica. Existe vivenciar e ele vai aprender isso. Quanto mais ele aprender sozinho, melhor será o resultado para a vida prática, tá? Perfeito. Então, para encerrar, aqui é feito programa de TV. Vocês falam do microfone, vocês me procuram. Então. A gente vai ter uma fala da 16ª CRE com experiência de planejamento, com projeto lá também relacionado com o que a gente conversou. A professora Jaqueline. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline. Eu trabalho na escola Pedro Vicente da Rosa, no turno da manhã, e também estou trabalhando como supervisora no turno da tarde, na escola Lores Reale do município. Agora eu vou me deter um pouquinho nas condições de como estamos trabalhando o piquenique e bons negócios na escola Pedro Vicente. Nós temos o nosso projeto norteador. Iniciei o ano passado com o professor Nassir também o nosso curso online maravilhoso, com muitas reflexões do nosso dia a dia, como pessoa e como profissional também. O que nós fizemos? Nós temos agora o projeto norteador, que é as pessoas que transformaram o mundo através de suas ideias. Então, o que nós estamos fazendo? Os professores, nós estamos trabalhando com os profs nas reuniões pedagógicas. O professor de matemática iniciou essa conquista com os alunos de 6º ou 9º ano. Como eu trabalho com 3 professores de matemática, cada um tem a sua metodologia, tem o seu modo de agir, e uma das profs foi a professora Adriana, que também fez o curso comigo. Então, nós temos a troca de experiências de como conquistar o nosso colega. É isso que nós estamos fazendo. O professor Aurélio, trabalhando com os 7º e 9º anos, iniciou, então, com a vivência dos alunos, através das contas que são pagas cotidianamente pelas famílias. Depois, ele está aprendendo a jogar o piquenique, porque ele disse que ele precisa se sentir seguro. Então, nós estamos fazendo na pedagógica essa situação de interação com as áreas, os professores das diversas áreas com a matemática. E passos lentos, mas significativos, estamos conseguindo aderir pouco mais à educação financeira e à educação com sentimentos, com emoções. É isso que nós estamos fazendo através dos jogos, piquenique e bons negócios. Agradeço a oportunidade de explanar. Muito obrigada.
Obrigada. Então, acho que a gente pode ir encerrando. Muito obrigada por compartilhar. E todo mundo que compartilhou um pouquinho. Eu desci, cheguei. Barnabé, para que a gente possa, então, fechar antes do café, eu queria trazer uma reflexão da fala da professora Gabriele também, né? Que, embora os alunos tenham trazido uma provocação com relação à regra, a nossa próxima mesa tem um pouco a ver com isso, que é ouvir o que os alunos também têm a trazer, porque eles vão perceber. Luiz falou, não precisa dizer, vai mais rápido, vai mais devagar. Eles vão perceber, eles vão entendendo e vão fazer as correlações, vão fazer perguntas, vão fazer questionamentos. A gente quer alunos questionadores, né? E a professora Vanderlise criou um projeto a partir das provocações também dos seus alunos, das perguntas. E se a gente pensasse de tal forma? E se a gente fizesse assim? Então, cabe também essa escuta dos seus alunos, porque muita coisa boa vai vir e os resultados também se expressam através disso. Então, a gente vai agora para o café, certo, Luiz? Todo mundo pode se direcionar? E aí, Dani? Pode ir? Ainda não? Então, você quer fazer alguma colocação, Barnabé? Luiz, Dani? Pronto, perfeito. Mais uma, aproveita aqui. Boa tarde, tudo bem? Eu vou falar especificamente do Bons Negócios, porque é o jogo que até então a gente tem falado pouco, né? Como eu trabalho com ensino médio, eu ainda, mesmo sendo ensino médio, eu ainda não consegui chegar no jogo Bons Negócios, porque eu acredito que tudo é um processo e eles ainda não estão, ao meu ver, prontos para trabalharem o jogo. Tem um monte de demandas ainda antes. Então, talvez, por isso, o Bons Negócios ainda a gente não consiga ter tantos resultados, porque ele não foi tão explorado quanto o Piquenique foi. Então, em território nacional, o Piquenique foi jogado inúmeras vezes, né? E o Bons Negócios, não. É mais sobre isso, para ficar tranquilo que no momento, eu acredito que o momento certo do Bons Negócios também vai chegar, porque assim que mais professores a gente começar a trabalhar e explorar, chegar nas séries de ensino médio, acho que o resultado dos Bons Negócios vem também, tá? Dani Nasci agora também, alguns comentários. Só aproveitando o que a colega falou aí, gente, o que a gente percebe, e eu já falei isso para vocês algumas vezes, um projeto de educação financeira ele não pode ser de um bimestre, um trimestre, um semestre, um ano. E o que a gente percebe, que tem a ver com o que eu falei, que o Barnabé falou ali, né? Tem que ser um trabalho em equipe, tem que ser um trabalho de médio e longo prazo. Então, o que a gente percebe também é que você trabalha um ano o Piquenique, e aí o próximo ano não trabalha nada e não chega no Bons Negócios. Precisa ter uma continuidade esse planejamento para conseguir chegar no Bons Negócios. Se não der esse ano, vai ser o ano que vem, mas precisa chegar, né? Então, isso é importante, de médio e longo prazo sempre, tá bom? Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Acho que poucos sabem sobre a concepção e o jogo. E como a gente vai planejando, executando, melhorando, aprimorando, olhando a avaliação externa também, escutando os educadores, indo nas escolas, vendo os alunos jogarem. No começo, tinha ali no jogo, quem recebeu a primeira versão tinha ali, Piquenique, de 6 a 10 anos. Gente, menino de 11 anos não queria jogar. E aí a gente percebeu que, na verdade, esse jogo vai para a vida adulta. E é tudo muito de como você aplica, porque a jogabilidade é simples, mas o conhecimento, apesar das cartas simples, pode ser aprofundado. Então a gente falou, quer saber, tem que tirar essa restrição de idade, porque isso aqui vai para a EJA, vai para casa, vai para a família, vai para todo mundo. E o Bons Negócios a gente manteve ali a partir de 10 anos, por conta justamente dessa questão toda que, para organizar o jogo, é complexo. Então, você tem que trabalhar porque você tem várias fases do jogo, você tem anotações, você tem forma de organizar, que realmente você precisa de uma turma com um estado assim, cognitivo já um pouco mais avançado. O que não quer dizer que a gente já não tenha visto alunos ali de 9 anos jogando, alunos de 8 anos jogando, assim como a gente vê adaptações para a educação infantil do Piquenique, porque é possível. Só que cada um tem que conhecer sua turma, ver aquilo que você consegue ou não realizar, porque intercorrências acontecem em sala de aula e na vida o tempo todo. Então é isso, a gente vem melhorando os jogos. Quando chegaram as cartas desafio, que é a terceira fase do jogo, que é a que a gente mais gosta, veio justamente numa provocação, porque quando você trabalha os anos finais do ensino médio, eles precisam de adrenalina. Parece que a vida é movida a adrenalina. Então assim, acabou.
E aí eles começaram a jogar na escura o jogo. Meio, sabe, vira qualquer coisa. A gente falou, não, gente, isso é planejamento, não é essa coisa assim. Mas porque eles querem adrenalina. Então, a terceira fase do jogo vem com essa adrenalina. Você pode ter feito tudo, mas você pode perder por um imprevisto. E é por isso que a gente sempre pede para vocês opinião sobre aquilo que está acontecendo na sala de aula e pensando o que mais a gente pode trazer que ainda não foi abordado. E aí já falaram, não, mas porque tem que ir bons negócios, não sei o quê. A gente falou, não, mas a gente pode criar regras ou outras fases do jogo, porque todo mundo fala assim, mas no piquenique não pode trocar o produto, porque se ele pega um produto que ele não precisa, depois não pode trocar. Vocês concordam que não dá para trocar em qualquer fase, com qualquer aluno? Então, assim, claro, a gente pode falar de troca de produto, a gente pode falar de uma série de coisas quando seus primeiros objetivos já tiverem sido alcançados. Aí você pode, sim, ir trabalhando essas adaptações para outras questões. Mas como o centro, né, do piquenique é o poupar e o centro da temática do bons negócios é o investir, toda a lógica foi construída em cima disso. A partir do momento que eles já adquirem essa competência, e vocês percebem em sala de aula que pode, o que mais a gente vai trabalhar com relação a isso? Então, eu acho que... E tem várias adaptações, vocês vão ouvir diversas histórias aí, e por isso que a gente fala, leiam os boletins, acompanhem as redes sociais, vejam os vídeos no canal do YouTube. Tudo que está sendo feito hoje aqui está gravado, e depois a gente vai separar em painéis para vocês terem acesso, que nem a professora estava falando, eu estou gravando aqui para replicar. Se o áudio não ficou bom, não se preocupa. Em breve a gente vai ter um vídeo assim, este painel, quero passar este painel, esta fala, quero essa fala aqui. Então, vocês vão ter tudo isso disponível, que eu acho que o objetivo que o Luiz colocou aqui no começo, e a gente acredita, o que a gente registra não é muito mais para o pedagógico, é muito mais para o estudo, é muito mais para o conhecimento e para a multiplicação. Então, acho que era isso. Acredito que neste café não teremos problema de café, então a cafeína vai estar elevada. E ele tem mais uma coisa para... Qualquer coisa a gente faz um vivo morto de novo, põe esse pouco para mexer, né? Não, mas eu queria, então, já como a Raiane ainda não levantou a mão liberando o café, Fernando, dessa experiência que vocês têm com outros educadores, do planejamento, dentro da Nova Escola e outras consultorias, conta pra gente assim, um plano massa, um plano trilegal. Tem? Tipo aquele queridinho que você falou assim, caramba, esse é o que eu queria compartilhar com muita gente? Eu acho que foram dois, Luiz, que foram, para mim, foram muito importantes. Teve um plano que foi elaborado por um professor de arte, falando sobre como a arte poderia interferir nesse processo. Para mim foi fundamental assim, imaginar essa perspectiva da arte. Ele é um professor muito jovem, um professor que é formado em teatro, né, e você fica numa outra perspectiva de arte, e ele conseguiu atingir objetivos muito interessantes nesse planejamento. Acho que esse, para mim, foi muito marcante, porque ele fez um planejamento visando os anos iniciais e um outro para os anos finais. Mas quando o Júnior, que é o nome dele, o Júnior fez essa construção, ele trabalhou com uma perspectiva muito legal, que é o fomentar a cultura sem o dinheiro, né? Você fala assim, educação financeira também é buscar oportunidades que sejam mais interessantes financeiramente, inclusive as gratuitas. Então ele pensou muito sobre isso, ele começou a discutir muito sobre isso. Esse foi uma das preciosidades. E tem uma outra que tem muito a ver com aquilo que a gente mostrou aqui com relação à história do dinheiro, né? E o quanto isso passou a ser interessante, que é uma perspectiva de uma professora de história, para fomentar essa ideia, essa consciência do que é o dinheiro e por que ele foi criado, e a partir daí começar a pensar nesse uso que a gente tem hoje do dinheiro. E aí teve uma professora que implementou esse plano de aula, e o estudante falou para ela assim, nossa, professora, agora eu entendi para que serve esse tal dinheiro. Porque essa consciência do porquê que ele serve, ou para que ele serve, né? Qual é a função desse dinheiro. Então acho que são dois planos que dá para carregar aí tranquilamente no coração, porque foram planos que a gente teve retorno das escolas de boas experiências com eles ali. Legal. Fernando Barnabé, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, 20 minutos, um café. Não esqueçam de deixar a sua assinatura no nosso milhão. Palco liberado aí para fotografias, assinaturas. 20 minutos, voltamos do café com a próxima apresentação.